segundas-feiras você prometeu para si mesmo que essa semana ia ser diferente? Você sempre está prometendo algo. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você falou que ia começar a academia? Quantas vezes você falou que ia começar uma dieta? E aí você até começa em algumas semanas. Você começa segunda, começa terça, aí na quarta-feira já para. Só que quando chega sexta-feira, você já voltou tudo ao normal. Já parou de fazer dieta, já parou de fazer aquele treino. Parece que está tudo tranquilo, você até sente um alívio. Só que tem uma coisa que te incomoda todo dia, porque você sabe que precisa fazer. Você sabe que é necessário, mas você não consegue. E talvez você esteja se perguntando ou meditando agora nesse momento que você é uma pessoa exatamente assim. E você acredita nisso, você acredita que você é exatamente aquela pessoa que sempre desiste depois da segunda-feira. Mas não é isso, não é nem falta de informação, é um ciclo, é um looping que está fazendo você voltar sempre para o ponto zero. Então o seu cérebro e o meu é uma máquina de economizar energia. A gente não escolhe igual o celular quando a gente quer economizar energia, quando a gente não quer. Já está automático. Isso é bom, porque para você escovar os dentes, para você dirigir, para você andar, isso está em automático, porque ele não precisa decidir. Então ele já coloca tudo em automático para ele economizar decisões. Só que a mesma máquina que está usando isso automático, que é muito bom, ela trava em decisões mais difíceis. Por isso que sempre você trava depois da segunda-feira. Porque quando o cérebro descobre que ele precisa gastar mais energia, ele trava você. Isso roda em 3 partes: o gatilho, rotina e recompensa. Como que funciona? Toda vez que você tem uma decisão, o gatilho já começa a colocar você em notificações, sofá, cansaço e tédio. E a parte da rotina é onde roda, natural e automático. Porque todas as vezes que você tem uma decisão mais difícil, você já pega o celular, você já senta no sofá, abre a geladeira e fala para si mesmo: deixa para amanhã. E depois que tudo isso rodou, que você teve o cansaço, o tédio, depois você rodou mesmo a rotina, sentou no sofá, pegou o celular, aí veio um alívio rápido, que é a recompensa. Então quando você começa a querer fazer alguma coisa, um treino, uma dieta, ou outra coisa, um trabalho mais difícil, uma conversa mais difícil, isso roda tudo no automático. O gatilho, a rotina e depois a recompensa. E você nem percebe. E esse ciclo vai rodando semana após semana. E talvez você esteja se perguntando, mas será que isso dá para quebrar? Será que esse automático da nossa vida a gente consegue identificar? E sim, a gente consegue. No decorrer desse vídeo você vai entender que você consegue quebrar esse ciclo. É só você identificar aonde ele está. Pesquisadores de um dos institutos mais renomados dos Estados Unidos passaram anos estudando o cérebro por dentro. E eles descobriram que as pessoas que têm um hábito, ou que isso vira um hábito, você parar de treinar, parar de fazer uma dieta, isso vira um comportamento automático na nossa mente. E o que acontece? Quando está automático, o cérebro desliga a parte que realmente tem as decisões. Então quando ele desliga essa parte, parece que é automático mesmo, porque você fica realmente desligado. É como se você estivesse andando. Você não pensa para andar ou para mexer o seu braço. Então ele desliga essa parte. Só que quando você está querendo criar um hábito novo ou uma decisão nova para sair desse loop, você está tentando engatar um carro manual que já é automático. E sim, existe uma briga interna com isso. Então quando você promete para si mesmo que você vai começar a fazer alguma coisa na segunda-feira, que a próxima semana você vai fazer aquilo que você deixou para trás, que aquela semana você vai arrumar, isso não existe, porque promessa não briga com algo que está automático. Então você não perde antes da promessa ou naquela decisão. Você já perdeu antes, porque o loop já está rodando em automático. Então você nem percebe. Quando você começa alguma coisa, talvez você já pegue o seu celular, você começa a assistir uma série, e aí sempre a próxima semana. Então você não consegue brigar com algo automático. E eu já passei por isso muitas vezes. Eu sempre falava: não, eu vou começar a treinar, talvez semana que vem, mês que vem. Não, eu vou começar uma dieta, talvez segunda-feira. E é sempre uma promessa. Mas toda vez que chegava segunda-feira, o loop já começava a entrar automático. Então a briga é uma guerra que a gente não consegue vencer. Então chegou um determinado momento que eu entendi como funciona esse loop, que eu comecei a entender um pouco mais da mente, comportamento e hábitos. Eu vi que o problema não era eu, que eu não era um fracassado, que eu era uma pessoa sem motivação. Eu só estava no automático como todo mundo. Porque quantas pessoas você já ouviu falar:
Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu termino. Segunda-feira. É muitas pessoas. A maioria das pessoas estão vivendo nesse automático. E aí quando eu descobri isso, eu não briguei mais comigo, me sentindo um fraco. Não, eu comecei a brigar com o automático da minha mente. Então eu comecei a tirar todos os gatilhos automáticos. E sim, consegui ter consistência na academia, dieta e muito mais. Só que você passa por esse looping todo dia. Em apenas segundos você já entra nesse loop e você nem percebe. É ali que mora o perigo. É ali que você precisa intervir, colocar uma régua de pare para você quebrar esse ciclo. Você precisa entender aonde esse loop está. Então tem várias pessoas que se sentem até desanimadas. Talvez você esteja se sentindo desanimado, que você não começou aquele treino, que você não começou aquela dieta, que você não começou aquele currículo, que você não começou aquele curso ou aquela faculdade. Muitas pessoas estão vivendo assim. Só que o problema é que talvez você esteja brigando com a coisa errada. Não é com a rotina que você precisa brigar, é com o gatilho. Lembra que eu falei para você que a segundos você já entra no loop? Então quando você chega do trabalho e senta no sofá, e aí o controle já está ali, esse é o gatilho. Você precisa trocar esse gatilho, porque se você não trocar, você vai sentar no sofá, pegar o controle e aí já vai começar a rodar aquele looping, aquela coisa automática. Você vai ligar a TV e talvez vai olhar e depois já são 10 horas da noite, precisa dormir. E aí você não fez aquele estudo, você não abriu aquele currículo, você não fez o que você tinha que fazer. Talvez você não foi para academia. Esse é o loop. E outras coisas também, tem pessoas que pegam o celular, chegam do trabalho exausto depois daquele dia cansativo e aí se culpa no outro dia porque ela não entrou naquilo que ela estava planejando. Ela olha, mas o que eu fiz à noite? Ela nem lembra. Só que se a gente pegar uma câmera e colocar na nossa casa e ver o que a gente fez, a gente vai lá, abre a geladeira, com o celular na mão, aí depois a gente senta no sofá com o celular na mão, pega a TV, liga a TV, tudo com o celular na mão. E tem pessoas que passam horas rolando o feed. Esse é o gatilho. Então quando você sentar no sofá, não deixe o controle ou o celular próximo. Deixe o livro, deixe o computador para você trabalhar. Ou quando você chegar, um dia antes, deixe a sua roupa de treino na cadeira. Porque quando você vê aquela roupa, o gatilho mudou, o automático já muda. Então o cérebro ama as coisas visíveis. O looping começa sempre assim. Então tire isso. Se você quer ler, coloque seu livro. Se você quer treinar, coloque sua roupa. Ou se você quer fazer algo interessante na sua vida, empreender, ou fazer alguma coisa, tocar um violão, aprender música, faz isso, cara. Deixa isso na sua frente e tira as outras coisas que deixam o looping ligado no automático. Então a gente precisa mirar no alvo. O alvo não é a rotina, porque quando você entra na rotina você não consegue brigar com o automático. Você precisa mirar no gatilho. Aquele gatilho, celular, controle e outras coisas que você pode fazer que pode alimentar esse looping. Agora, para você entender talvez aonde que é o seu loop, talvez você ainda não conseguiu entender o que você faz que sempre bloqueia os seus projetos pessoais. Coloca aí embaixo nos comentários qual que você acha que é o seu looping. Porque quando você coloca aqui embaixo, nomeando na sua mente, você no outro dia vai lembrar. Cara, é o celular. Não, o meu é série. Talvez o meu é jogo. Talvez o meu é outras coisas que a gente faz que perde muito tempo. Coloca aí embaixo. Quando você colocar, você vai entender que realmente você está num looping automático. Então agora vamos fazer uma matemática para você entender o seu cérebro. Isso, você precisa entender a sua mente. Olha só a matemática. Quando você vai para academia, vamos colocar uma academia para você começar a entender. Você vai hoje lá e começa a treinar. Cara, você chega e sai de lá destruído. É dor, é cansaço. E aí o seu cérebro ele não vê nenhuma recompensa nisso. Fala, cara, pra que eu vou fazer isso? Só sentir dor, cansaço e perder tempo. Agora outra coisa. Você chega do trabalho, aí você vê aquele sofá quentinho. Talvez esteja frio, você pega a coberta. Aí você pega o controle e liga aquela série ou aquele filme. Cara, é uma recompensa imediata. Só que qual que é o problema disso? Essa coisa de você chegar, sentar e ser um sedentário ou não colocar aquele projeto que é o seu sonho, isso é um hábito ruim. Então as coisas imediatas, os hábitos que geram recompensa imediata, são hábitos ruins. Mas é uma matemática que a gente não ganha em um dia. Porque quando você começa a fazer dieta, você não vê o resultado hoje, não. Mas quando você pega o celular e escorre o seu scroll e vê aquelas recompensas do Instagram, TikTok e muito mais, é uma recompensa imediata. Então é uma matemática que a gente não
ganha. Só que todas as matemáticas que a gente ganha recompensa rápida são todas hábitos ruins, a maioria delas. Agora, aquilo de longo prazo, que demora até aquela recompensa, infelizmente são hábitos bons. Treino, dieta, talvez o empreendedorismo, uma empresa. E as pessoas que estão lá em cima mesmo, talvez treinando, tendo uma dieta, ou tendo uma empresa ou uma carreira consolidada, elas não vê a recompensa mesmo no dia. Eles não conseguem enxergar isso. Os hábitos bons não entregam isso para você. Esse é o problema. É isso que você precisa entender. A recompensa dos hábitos bons são a longo prazo. Só que imagine só, se você colocar hoje que você quer uma carreira consolidada. Aí você estuda de novo, aí você tem aquele aprendizado, aí você talvez tenha aquelas promoções. E tem pessoas que chegam na sua carreira, no auge da carreira, com 40, 50. Tem pessoas que chegam com 30, 20. Mas a maioria delas é a longo prazo. Não existe ninguém que comece a trabalhar com 1, 2, 3 anos e já chegou no seu auge. Mas olha só, quando você chega no auge, é maravilhoso. É uma recompensa muito boa. Mas agora aquelas pessoas que estão em contrapartida, fazendo hábitos ruins, talvez chegando e sentando no sofá, sedentário, talvez não você esteja assim. Você não consegue talvez uma carreira interessante, você não consegue ter um treino, você não consegue ter uma dieta, você simplesmente chega todo dia e fica no automático. E o interessante é que você está nesse vídeo, você já está ganhando a guerra, porque esse vídeo aqui é de hábitos bons. Então aquelas pessoas que não estão visando a recompensa de longo prazo, elas não conseguem enxergar algo bom. Porque o hábito ruim sempre tem uma recompensa rápida. Isso é estudado há décadas. Porque quando o nosso cérebro vê a recompensa muito longe, ele nem liga para ela. Ele nem dá esforço para ela. Ele tira totalmente da sua mente. Então é questão de vontade, é foco, disciplina, é isso. Mas você precisa tirar o gatilho da sua frente. Não, beleza, Vanderlei, você falou de ciência, falou de cérebro, falou de looping, falou de tantas coisas, e agora? O que eu faço? É interessante, porque a ciência explica para nós o que a gente tem que fazer com os hábitos bons. Então se você planejou treinar, e aí você gosta daquele café maravilhoso, ou aquele pedacinho de doce maravilhoso, faz isso. Toda vez que você treinar, você vem e faça o seu café da maneira mais gostosa que você sabe. Por isso começa a criar algo automático na sua mente. Você chega, vai treinar, você fala, não, depois do treino tem algo, uma recompensa imediata. É o meu café. No meu caso, hoje, eu preciso editar vídeo, eu preciso estudar, eu preciso colocar isso para rodar. Ah, mas não é fácil. Talvez você está falando assim, muito fácil gravar vídeo, editar. Não é fácil, cara. E o que eu fiz para ter uma recompensa rápida? Porque a gente consegue mesmo querer tirar esses hábitos bons. E eu comecei a colocar o meu videogame. Então toda vez que eu edito, eu separo 10, às vezes meia hora, 20 minutos para mim jogar os meus videogames. Então eu sempre tenho uma recompensa imediata. Sim, tem a longo prazo a recompensa de um canal, de uma empresa, tudo isso. Mas a recompensa rápida precisa ter imediata. Então faça isso. Talvez seja um prato que você goste. Então depois que você lê aquele livro, talvez cansativo para você estudar, talvez você coloque sua série, a melhor série, a série que você mais gosta. Mas é 80-20. Essa é a fórmula para você chegar em patamares que você nem imaginava que ia chegar. É 80-20. Então você precisa de 80 coisas de hábitos bons e 20 daquelas coisas que você realmente gosta, que dá um prazer imediato. Então faça isso. Todos os seus compromissos com os hábitos bons, coloque algo de recompensa rápida, imediata. As coisas que você mais gosta. Assim você vai começar a quebrar esse ciclo dos hábitos ruins e colocar hábitos bons na sua vida. Só que para isso funcionar, você precisa entender, cara. Você não pode tomar aquele café maravilhoso que você gosta todo instante. Talvez você tome esse café maravilhoso de manhã, à tarde, no trabalho. Não. Você precisa linkar isso com os hábitos bons. Então é algum combo. Então se é o treino que você vai fazer e vai colocar um hábito bom, que é o seu café maravilhoso, você tem que tomar somente depois do treino. Que aí sim tem um link. Porque o seu cérebro, ele é muito poderoso para te sabotar. Então não brigue com ele, cara. Dê o que ele quer. Ele sabe do que você gosta, da sua recompensa imediata. Então não assiste série o dia inteiro. Talvez você assistir séries de manhã, tarde, à noite, no trabalho, no almoço. Não. Você só vai assistir sua série depois que você lê o seu livro. Aí começa a linkar um combo. E aí sim você consegue ter um hábito interessante
e uma recompensa imediata. Então agora pra gente recapitular e ter uma visão real do que a gente viu aqui. Você viu que não é falta de vontade, não é falta de disciplina, você não nasceu assim. É algo automático, que a maioria das pessoas fazem, até mesmo as pessoas de alto nível, de alta performance fazem isso. Mas o que eles descobriram e o que eles estão aprendendo é que você não precisa brigar no escuro, cara. Você precisa acender a luz. E como você faz isso? Tendo um conhecimento de como a mente funciona, de como os hábitos bons funcionam. É isso. Então não brigue no escuro. Acenda a luz. Começa a ver todos esses vídeos. Porque aqui a gente tem muito vídeo sobre mente, foco e hábitos. Você precisa acender a luz. E esse canal é isso. Você vai acender a luz da sua mente e começar a aprender como ter hábitos bons. E agora eu te pergunto, esse conteúdo realmente te ajudou de alguma forma? Conseguiu enxergar alguma coisa na sua mente ou nos seus hábitos aí na sua casa? Então se você realmente foi impactado com esse vídeo, clique aqui embaixo no gostei, dá um like. E outra coisa, se você quer realmente participar dessa jornada, eu te convido a se inscrever nesse canal. Porque é o que eu sempre falo, a gente não vai falar de conteúdo raso, a gente não vai trazer nada de coach. A gente vai trazer como que a nossa mente e como que o nosso cérebro funciona para ter hábitos bons, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui e é o que eu sempre digo, cara. Não se assuste com isso. Talvez o seu loop já está começando. Talvez você quer sair desse vídeo, já pegar o seu controle e assistir aquela série, que é muito mais fácil. Mas não é. Não precisa se assustar. Você precisa fazer 1% todos os dias, beleza? Valeu!